Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. O Brasil nunca deixou de ser um país racista porque, primeiro que tem que ter, não houve essa correção, não houve uma reparação histórica logo após a abolição da escravatura. E nós temos, como eu disse no início, nós temos sempre um problema relacionado à dominação. Então, o que você tem de dominação no plano histórico? Sempre uma dominação de grupos pequenos, né, de uma minoria que quer manter os privilégios em detrimento de uma maioria. A gente pode começar como que até antes mesmo do Estado moderno, a sociedade estava estratificada em 3 estados. Então você tinha o quê? O clero, a nobreza e a burguesia. Então, quem movimentava o Estado, não estamos nem falando de uma margem, de uma população que ficava à margem desse período histórico. A plebe não fazia parte, então a burguesia, vamos dizer assim, que movimentava a cidade, a sociedade da época, ela constituía um voto. O clero e a nobreza, 2 votos. Então, a burguesia sempre perdia. Tanto que isso também, quando vem o Manuel de Sieyès, que era padre, ou abade, como dizia na época, que fala o que é o terceiro estado, que é essa burguesia. Isso gera, dá um estupim revolucionário, nós estávamos em meio já à Revolução Francesa, isso então é um combustível a mais para a Revolução Francesa, e que vem o que? A representatividade, mas assim, a gente denota, então, só traçando o paralelo, que é isso, então você tem uma minoria, que era o clero e a nobreza, dominando toda uma burguesia, sem contar o resto da sociedade da época. Então, esse racismo sistêmico, estrutural, persiste até hoje em nome de ou em detrimento de uma maioria para manter os privilégios de uma minoria. Então, é nesse sentido, e trazendo, acho que esse viés com a representatividade, que a gente persiste até hoje. E eu acho que cumpre aqui também, acho que a gente fazer um traço também, que é importante, já que eu trouxe a questão da representatividade, da Revolução Francesa, que traz os direitos de primeira geração. Então, os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, eles vêm justamente pós-Revolução Francesa. E a gente tem a abolição da escravatura só em 88, então a gente está falando de uma abolição ainda num estado monárquico e sem os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. Então, a gente persiste na história em razão dessa manutenção dos privilégios, como Raimundo Faoro trata bem essa questão do nosso patrimonialismo desse período. Os direitos sociais, os direitos, que seriam os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos e sociais, que as constituições já no século XIX começam a trazer esses direitos, e também os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e os direitos coletivos. Então, se não tem essa construção ou essa agregação dos direitos sociais, econômicos e sociais de segunda geração e os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos, e que eles venham de uma forma a ser efetivamente implementados na Constituição ou na legislação infraconstitucional ou por meio de políticas públicas, então você sempre vai deixar principalmente a população negra à margem também desses direitos.
Eu até trouxe, né, para eu contextualizar, o nosso dicionário comum, como alguns dizem, né, Hawais, ou o professor Pasquale fala Hawais, né, o substantivo masculino. Preconceito e discriminação direcionados a alguém tendo em conta sua origem étnico-racial, geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Né? Então essa é a definição comum do nosso dicionário. Partindo para o dicionário de filosofia, o dicionário Oxford de filosofia, nós temos o racismo como a incapacidade ou a recusa em reconhecer os direitos, as necessidades, a dignidade ou valor de pessoas de determinadas raças ou origem geográfica. De modo mais abrangente, a depreciação de vários traços de caráter ou de inteligência por serem típicos de certos povos. E, prosseguindo, nós temos também uma definição que está no dicionário de política do Bobbio, junto com Nicola Matteucci, que do Nicola Matteucci, a definição no dicionário de política de racismo. Como se entende o racismo, então, no dicionário de política? Não a descrição da diversidade das raças ou dos grupos étnicos humanos, realizada pela antropologia física ou pela biologia, mas a referência do comportamento do indivíduo à raça a que pertence e, principalmente, o uso político de alguns resultados aparentemente científicos para levar à crença de superioridade de uma raça sobre as demais. Ou seja, né, então sempre tem o caráter de dominação, né, de você suprimir uma raça, né, um grupo, né, por sua etnia em detrimento do outro. E aí vem, eu acho que agora tem uma questão atual que até vindo para cá, eu fico muito feliz que hoje, né, como eu falei para você, que hoje a gente tem gente negra, né? Então você pode pegar um livro da Djamila, você pode pegar o Racismo Estrutural do Silvio Almeida, que é super reconhecido, né? São reconhecidos internacionalmente, o Adilson Moreira, Sueli Carneiro, ou no campo da literatura, com Conceição Evaristo. A lei brasileira para punir o racismo demorou muito. Então, olha só, nós temos a abolição, como eu disse anteriormente, em 5 de maio de 1888. E a primeira lei que nós temos, que vai tratar especificamente do racismo, é a Lei 7.716 de 89, que entra em vigor em 5 de janeiro de 1889. Ou seja, 100 anos depois, até pela comemoração do centenário da Lei Áurea da abolição da escravatura. E como que ocorre essa primeira lei antirracismo? Essa lei é de origem, né? O projeto dela é do deputado Carlos Alberto Caó, tanto que essa lei se chama Lei Caó, que foi um deputado negro, né? Ele era baiano, faleceu recentemente. Ele foi deputado constituinte e ele que foi um dos precursores para colocar na Constituição que o racismo seria crime imprescritível e inafiançável e que ficaria a regulação de uma legislação infraconstitucional. Então, o deputado Carlos Alberto Caó, que fez parte do movimento negro lá na Bahia, e ele foi perseguido, foi presidente da UNE, ele teve uma perseguição e, felizmente, ele não precisou sair do país, ele conseguiu se manter no Rio de Janeiro e trouxe, então, por meio de sua autoria, esse projeto vem em 89, então a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor no bojo dos 100 anos da abolição da escravatura e após a promulgação da Constituição de 88. Então, essa evolução é muito recente em termos de reparação histórica e essa lei, ela entra ainda de forma bastante tímida. Por quê? Porque você não consegue, ou
pelas autoridades, não havia, né, agora até que há um reconhecimento maior, numa investigação, quando você identifica uma prática racista. Então, mas a gente está falando, se a gente falar disso num retrospecto histórico, ou logo após a sua promulgação, não havia uma vontade das autoridades, principalmente do Poder Executivo, dos delegados de polícia, em fazer uma apuração. Achava que era uma coisa que o negro queria tirar vantagem. Então a lei vem um pouco tímida, mas agora a gente tem um pouco de, eu vou falar mais para frente, a gente tem um contorno. A injúria, ela é tipificada como aquela prática que você realmente está tipificada na lei. O racismo seria como está no conceito do Silvio Almeida, que são aqui essa discriminação que você faz de forma abrangente, né, que você não identifica, né, uma pessoa, você faz o racismo de forma indiscriminada e a injúria racial já parte para um tipo penal, né, você está identificando, né, um agressor especificamente, você faz a denúncia, você fala eu fui vítima e a autoridade policial tem que fazer a apuração nesse sentido. A pena seria muito branda nesse sentido. Então eu vou trazer aqui os tipos penais, né, da lei. Então olha lá, a lei que começou tímida, até teve uma alteração, como eu disse, por essa lei 9458 de 97, artigo 1º. São punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça ou cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então vamos lá. Aí o artigo 3º, impedir, obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo ou administração, direta ou indireta, bem como suas concessionárias de serviço público, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, raça ou cor ou etnia ou religião, procedência nacional, obstar a promoção funcional. Então, olha só, então seria a mesma pena, reclusão de 2 a 5 anos. Aí vamos lá, negar ou obstar emprego em empresa privada. Então a gente sai do âmbito público. Reclusão de 2 a 5 anos, também seria a mesma pena. Então, olha só que nesse sentido, aqui tomando a questão da legislação como um todo, e essa que são as penas mais graves, só que no ponto de vista de política criminal ou da política penal, vamos dizer assim, essas penas, mesmo sendo de reclusão, mas por ser uma pena que, vamos dizer assim, de 2 a 5 anos e numa análise persecutória, pode ser que essas penas fiquem no seu mínimo, que seriam as penas mais altas. E essas penas caberiam, então, o quê? Uma transmutação. Você poderia sair dessa pena de reclusão ou prestação de serviço à comunidade. Então, a crítica que se fez para todas essas penas, né, dessa lei é que são penas, vamos dizer assim, brandas para o excessos como, e a agressividade, como todas essas práticas elas vêm à tona. Então, assim, a gente poderia ficar falando aqui mais sobre os outros tipos penais, mas só para dar um panorama, então essas penas elas são brandas nesse sentido. Então, mas de certa forma, como eu disse, é um avanço, né? Os movimentos negros estiveram por trás de todas essas, junto com esse deputado e outras lideranças negras, para que houvesse um avanço, uma legislação nesse sentido. Então, os movimentos negros, já a partir da década de 30, contribuíram muito, mas mesmo assim houve muita crítica, né? Mas assim, como a gente tem, mesmo no parlamento da época, a gente está falando de 88, e não foi fácil fazer essa aprovação e colocar uma pena
maior, seria muito difícil. Então, a gente tem que brigar, a população negra não tem sossego, né? Além de sofrer com toda a discriminação, tem que continuar lutando para que essas penas, então, tenham vamos dizer assim, sejam aumentadas, né? No caso de 2 para 5 anos, talvez aumentar esse mínimo, para que realmente essa pena seja de reclusão, porque dependendo da persecução criminal, quando houver a sentença, essa pena fique no mínimo e ela pode ser transmutada para uma prestação de serviço à comunidade. Agora que ela está começando a ser cumprida, porque realmente, como eu disse agora há pouco, algumas autoridades, ou dependendo de quem era a vítima, era difícil ter uma persecução penal, ou na verdade era difícil até mesmo ter a investigação. Hoje, com os avanços, né, que a gente teve, né, que nós tivemos com todos esses movimentos negros, a questão da mídia, eu acho que a imprensa tem um papel importante, a globalização, a Revolução 4.0, então todas essas mídias sociais, até nessa forma como a gente está aqui, então, né, o YouTube, né, todos a mídia no geral, todos os canais, todas as formas, então aumentou isso, então hoje, vamos dizer assim, tem um cuidado maior de todos os setores da sociedade, então realmente quando você faz você traz uma denúncia, há necessidade de se apurar, há necessidade de se investigar e hoje, então, nós temos diversas condenações nesse sentido. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Como eu disse no início, a gente caminha a passos muito lentos no caminho de combate, a gente caminha também a passos muito lentos na proliferação legislativa. Então, olha só depois de 100 anos e com a Constituição de 88 que a gente tem a primeira lei. Que começa em 88, vem em 89. E aí essa lei vem só em 2010, ou seja, né, muito após a Constituição de 88, para com que o Estado, né, em todas as suas vertentes, vamos dizer assim, em todos os seus poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo, tem uma proliferação legislativa e que tenha o quê? Um combate a esse racismo que traga políticas nesses sentidos de enfrentamento, né, a essa correção, como eu disse no início, a essa correção histórica. De certa forma, é lento, mas é um avanço. Nós temos, depois do Estatuto, então, da Igualdade Racial de 2010, eu vou dar um exemplo, nós teríamos outros exemplos, mas eu vou dar um exemplo, aqui no caso do Estado de São Paulo, a Secretaria da Justiça e Cidadania criou 2 comissões, a Comissão Racial, né, por uma lei de 2010, eu não estou com o número dela aqui agora, mas é de combate e enfrentamento ao racismo e à homofobia. Então, mas o que importa é o objetivo dessa lei. Então, essa lei, no âmbito do Estado, traz o quê? Traz além da punição, então, uma vítima de racismo, ela pode fazer uma denúncia por crime, e ela pode fazer também, instaurar um processo civil reparatório, uma indenização, que no caso vai se reverter, né, uma indenização por danos materiais e danos morais, assim como for a agressão e a vítima assim entender e como tiver essa apuração. E no âmbito do Estado de São Paulo ficou o quê? Mais uma terceira forma de apuração, que é um processo administrativo. E o que é esse processo administrativo? Então, a vítima de racismo ou de homofobia
também faz não precisa ser a vítima, qualquer um do povo que tiver conhecimento que alguém foi vítima de racismo ou de homofobia pode ir até a Secretaria da Justiça, faz essa denúncia, se instaura um processo administrativo, né, contra o agressor e, nesse sentido, se apura e depois, chegando ao final desse processo administrativo, né, no qual também há a vítima, né, e o agressor, né, vai ter que fazer o seu depoimento, tem todos os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa. Então vem uma pena. Qual é a pena? A pena é uma multa, né? Então essa não se reverte, não é uma multa que se reverte para a vítima, então é uma multa que se reverte para políticas no sentido de trazer, né, a promoção, né, da igualdade racial e da igualdade também da homofobia. Então a gente orienta, nesse caso, quando eu passei pela Secretaria da Justiça, a gente orientava e ainda continua essa orientação para vítimas de racismo e de homofobia, e não raro, né, poderia ser um negro ou uma negra, né, homossexual, que no mesmo ato poderia, né, sofrer um crime homofóbico e um crime racial. Então, nesse caso, o que é interessante no âmbito do Estado, tem duas apurações. Então, o agressor sofreria, então, a condenação por homofobia e por racismo. Então, eu acho que, nesse sentido, o Estatuto da Igualdade Racial, né, isso replicou em outros estados da Federação, mas nós aqui não temos como falar, mas eu acho que no âmbito do Estado de São Paulo foi um avanço também, e isso continua. Então, assim, vou dar um exemplo. O metrô, com seus seguranças, né, e alguns shoppings sempre fazia, né, práticas raciais e práticas homofóbicas quanto o público, né, tanto dos shoppings quanto do metrô, dos trens. E houve ali na Praça da República, o metrô sofreu condenação e teve um caráter educativo, de fazer políticas ou de colocar cartazes, né, educativos para que não se promova, né, e que a gente combata, né, como diz o nosso Silvio Almeida, a nossa Djamila e o nosso também Adilson, não basta a gente ser, né, contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, né, em todos os sentidos. Ó, em âmbito nacional, o que a gente tem que eu até separei aqui para a gente falar, a gente tem já partindo aqui para uma questão do Poder Judiciário, que eu acho que é um poder que merece o nosso respeito na atualidade, que tem sido, né, exemplo. Então a gente tem a ADO 26, que tratou justamente da criminalização da homofobia. Então, por que a DO 26, eu vou trazer aqui só a ementa, né, que é muito importante a gente falar sobre essa questão, porque a DO 26, perdão, só estou aqui procurando, a DO 26, primeiro, que é um tipo penal, criminalização. Então, primeiro, onde que chega o Poder Judiciário para decidir? Então, a DO 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a primeira coisa é o Poder Judiciário decidindo sobre uma omissão legislativa. Então, olha só, criminalizar significa ter o quê? Um tipo penal. Então, as práticas homofóbicas a gente já tem há muito tempo, desde a antiguidade e na sociedade brasileira há muito tempo. E se criminalizar, isso é um tipo penal. Então, o nosso Congresso poderia ter inserido na nossa legislação penal, no Código Penal, ou uma lei esparsa, um tipo criminalizando a homofobia. Isso não ocorreu. Precisou, então, alguns, né, daqueles arrolados no 103 da Constituição Federal, que a gente chama de autores legitimados, ingressar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que recebeu esse número, ADO 26, e o Supremo, que tem 11 ministros, teve que decidir sobre uma questão que 513 deputados e 81 senadores deveriam ter feito isso há muito tempo no Brasil. E aí, a meu ver, o Poder Judiciário caminhou bem e trouxe como a condenação
no caso, então o parlamento tem que fazer uma lei nesse sentido, mas enquanto não vem a lei, fica como condenação à prática racial, né, à prática de homofobia, obedecendo justamente o quê? A lei 7716 de 89. Né? Então, nesse sentido, então eu acho que teve um caráter educativo muito grande a DO 26, né? A gente então tem hoje também, no mesmo sentido que a gente está coibindo práticas raciais, a gente também começa a coibir, né, práticas também homofóbicas, notadamente a partir da ADO 26. E também tem, que a gente pode falar daqui a pouco, tem as outras correções que vem da DPF 186, que trata das ações afirmativas, e também o habeas corpus 154.248, que também traz essa questão, né, de trazer o racismo como o crime também, ou a injúria, né, o tipo específico como crime também inafiançável e imprescritível. Só para a gente dar um panorama geral, então, já que eu falei da ADO 26, então a DPF 186, o que é a DPF? É a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, o preceito fundamental é aquilo que envolve, né, não só os direitos fundamentais, mas a gente está numa categoria bem mais ampla ainda. Vai nos princípios, né, da própria República do Brasil, como também foi a DPF 132, que tratou da união afetiva, que também é uma correção que já deveria ter ocorrido no aspecto ou de emenda constitucional ou de legislação infraconstitucional, que não ocorreu. Então, essas questões vêm sendo decididas, a meu ver, né, a contento pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu faço aqui a crítica que o Supremo tem 11 ministros decidindo sobre questões que o nosso parlamento deveria decidir. Que o nosso parlamento, repito, composto por 513 deputados e 81 senadores, que tem por função típica legislar. Então, como a gente também abordou lá atrás, o parlamento também é tímido em trazer leis mais duras com relação à questão racial, também fica a desejar. Então, com relação a especificamente a arguição de descumprimento do preceito fundamental 186, eu vou ler aqui a ementa e aí a gente faz um comentário bastante breve nesse sentido. Arguição de descumprimento do preceito fundamental. Atos que instituem sistema de reserva de vagas com base em critério étnico-racial, cotas, no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior. Alegada ofensa aos artigos 1º, caput, inciso 3, 3º, inciso 4 e 4º, inciso 5, todos da Constituição Federal, e aí vem o artigo 5º, inciso 1, inciso 2, inciso 13, inciso 51, inciso 54, artigo 37 da Constituição, artigo 205, 206, 207, que trata da educação. Então, olha só que essa ação, graças a Deus, ela foi julgada improcedente, né? Por quê? Porque tem que ter essa correção. Então, olha só o que diz o ministro relator, que foi o ministro Lewandowski, logo no início do julgamento dessa DPF. Não contraria, ao contrário, prestigia o princípio da igualdade material previsto no caput do artigo 5º da Carta da República, a possibilidade do Estado lançar mão, seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminado de indivíduos mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados de maneira pontual, atribuindo estes certa vantagem, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas peculiares. Ou seja, as ações afirmativas, ou a ação afirmativa nesse caso específico, que trata da educação, é uma correção. Porque realmente, como eu disse no início, o negro ele está sempre à margem da sociedade, né, as minorias, né, como a gente também aqui abordou a questão da homofobia, a comunidade LGBTQI+, também fica à margem. Então, a Constituição quer trazer o quê? Uma correção histórica, uma reparação histórica, e isso
eu volto à crítica, eu sou muito crítico na questão do parlamento. O parlamento poderia ter uma grande contribuição nesse sentido e deixou para que o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, até agora, né, vem decidindo corretamente, notadamente nessa ADPF 186, que trata das ações afirmativas. Como eu costumo dizer, eu sou muito crítico. Aqui está o nosso parlamento. Ele deveria ser protagonista, à medida que a gente aprende no ensino ainda fundamental 1, que o poder legislativo tem por função típica legislar. Então, quando você, né, elege um deputado, né, elege um senador, que tem essa função, que tem está lá todo um arsenal, cada deputado, cada senador, custa para nós, né, para a sociedade brasileira, mais de 100 mil por mês, cada um, né, cada um parlamentar. E tem uma série de assessores que poderia ter um avanço em ações afirmativas, em todos os sentidos, raciais, homofóbicos, para combater qualquer sistema de racismo contra, né, qualquer minoria que a gente possa trazer, mesmo porque o sentido, né, dos documentos internacionais, principalmente da ONU, é que você faça essa correção. Então, isso faz parte, inclusive, da agenda de 2030 da ONU, né, para que a gente consiga trazer. Então, o nosso parlamento poderia ser um grande protagonista de trazer toda uma legislação, né, de punir, né, os órgãos públicos, a iniciativa privada, os agressores individualmente, em cada sentido, e de trazer um caráter educativo para que se promova nas escolas, né, uma educação que traga, né, a igualdade de raça, que traga, que você tenha a liberdade, não essa liberdade que tem sido pregada, né, principalmente nesses últimos 4 anos, sem aqui falar de uma questão política, ideológica ou partidária, porque realmente a gente está se pleiteando uma liberdade hoje de expressão, ou uma liberdade, mas em detrimento de uma própria democracia. Então, isso não é o que a gente quer, que o parlamento tenha uma atuação a partir dessa correção e dessa perspectiva histórica que nós estamos falando. Eu não gosto, como eu acabei de mencionar, eu nunca tive esse medo. E até eu fico muito à vontade para falar sobre tudo isso, porque eu sou antes das cotas, vamos dizer assim. Tanto pelo meu lado, nas duas frentes minhas, né? Tanto para a PUC, quanto para a Universidade de São Paulo e para tudo que eu tenho participado. Então, eu nunca tive dificuldade em me reconhecer como negro, mas a gente sabe que tem uma discriminação, né, até por influência, né, de você ter que colocar, você é pardo, você é preto. Eu sempre me coloquei como negro, sem problema algum. Sempre fui discriminado em diversos lugares, então, como eu disse, mas isso é o que fortalece, o que nos fortalece para você continuar. Então, mas eu vejo que realmente tem uma dificuldade de ter essa aceitação como negro, porque você já parte, vamos dizer assim, de uma desvantagem, como está no conceito aqui que a gente trouxe, tanto o conceito comum como o conceito do Silvio Almeida, né, de racismo, de discriminação racial, porque você vai ter essa dificuldade de ter acesso a alguns bens da vida que o Estado também deveria corrigir, principalmente na sua vertente do Poder Executivo e da sua vertente do Poder Legislativo. Mas, como eu disse no início, nós estamos no avanço. Eu acho que hoje já há um reconhecimento, e eu fico também muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu usei Black Power quando era um jovem, e só que eu não tinha produtos para negro. Então eu tinha que comprar um shampoo, um condicionador de pessoa que tinha cabelo liso, né? Então
Eu também, ali ainda um jovem, né, hoje eu tenho 55 anos, era difícil você ver uma personalidade negra, era difícil você ver um ator negro. Hoje não, hoje você já tem, né, até por essa questão de correção, essa reparação, você tem então personalidades negras, hoje você tem produtos afros, então hoje eu consigo comprar, hoje não mais, né, para cabelos negros, né, no uso Black Power, mas eu consigo comprar um shampoo para cabelos grisalhos, então, mas se eu deixar o meu cabelo Black Power, né, que já não condiz muito hoje com a minha idade, mas o meu filho, né, ele é negro, estuda lá na PUC, ele compra um shampoo para cabelo afro, então a gente já tem um avanço, então hoje é mais fácil você se reconhecer, você tem diversos movimentos, você tem diversas inclusões, acho que hoje a PUC principalmente tem um processo de inclusão bastante grande, principalmente para a comunidade LGBTQI+, e também para os negros. Então, hoje a gente consegue ter uma aceitação, e eu vejo isso também, como eu costumo dizer, lento, né, um avanço lento, mas é um ponto de partida. Estou há 35 anos na USP e estou desde 99 na PUC. E eu fui questionado, né, lá na própria Universidade de São Paulo, né, já chegaram docentes, e aí é a nossa cultura, a Universidade de São Paulo, né, hoje os dados estatísticos já melhoraram em razão de políticas, né, como a gente acabou de mencionar, de ações afirmativas, você tem alunos, né, oriundos, né, da escola pública, né, por políticas também afirmativas, por ações afirmativas e políticas públicas, então hoje você tem mais negros. Mas eu estou falando de um período que você tinha poucos docentes negros na Universidade de São Paulo, então eu trabalhando na Procuradoria, chegou um docente, né, que ele queria falar comigo e me perguntou quem era o procurador Aloísio, porque para esse docente, né, diretor de uma escola politécnica, diretor da FEA ou de qualquer uma outra unidade universitária da USP, é de achar que um procurador ele deveria ter a cútis branca e se surpreendeu, embora eu de terno, gravata, ser questionado nesse sentido. E também na PUC, né, hoje não, mas ali, né, como eu disse que estou na PUC desde 99, mas alguns alunos me questionaram ao entrar em sala de aula e descobrir que eu seria o seu respectivo professor, de questionar se eu tinha o título de mestre, se eu tinha o título de doutor, se eu tinha a qualificação para ser professor da PUC. Então, mas assim, como eu disse, já tenho 55 anos, então o lombo está bastante calejado e eu vejo isso como uma coisa que a gente pode, né, óbvio que te deixa triste, sem dúvida, mas isso é uma coisa que me fortalece, né, e eu consigo trazer para a sala de aula, eu consigo levar para os movimentos negros, eu participo já dei aula também, hoje eu estou licenciado, mas eu dei aula na Zumbi dos Palmares, né, que fica aqui, né, o reitor é o José Vicente, uma personalidade negra, e a gente vai para a Educafra, a gente vai para outros movimentos negros, então isso é uma forma da gente fortalecer e trazer, né, e como foi dito agora anteriormente, para que também essa população consiga também se enxergar como negro, que consiga se enxergar, né, como o seu gênero, né, então como a gente acabou de mencionar que o racismo vai para outras vertentes. Então teria que trazer leis nesse sentido, leis punitivas, trazer também leis que punam, né, não só o setor público como o setor privado, e paralelo a isso, eu acho que também o setor privado tem que ter um caráter, né, corretivo, um caráter educativo, não precisa de leis. Então você sabe que tem uma correção nesse sentido, e também o poder público, no caso o poder executivo, de trazer políticas públicas, que isso é um objetivo do legislador constituinte. A nossa Constituição quis que o Estado, né, na sua vertente de poder executivo e poder legislativo, trouxesse o quê?
políticas públicas nesse sentido, porque a nossa Constituição, ela aborda as duas ideologias, a ideologia liberal, capitalista, e a ideologia social, socialista. Ou seja, só para dar um exemplo, então ao mesmo tempo que você traz o direito de propriedade, a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então, nesse sentido, diversos dispositivos constitucionais traz esse comando para que o Estado, o Poder Executivo, e o Estado, o Poder Legislativo, né, faça essa correção. E no nosso caso, o poder também, o empresariado, poderia fazer essa correção independentemente de atuação do Poder Executivo e de atuação do Poder Legislativo para que houvesse essa correção, essa reparação histórica. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Bem, é estatístico que o negro ganha menos, e aqui vamos falar que é um exemplo que está no dia a dia. Se você... Por quê? É como eu disse no início, o padrão o que é? É o homem branco. Desde o início, né, da mais remota antiguidade, é o padrão homem branco. Então hoje, para você se inserir no mercado de trabalho, como eu disse, eu acho que tem que ter as cotas. Eu até fico à vontade para falar porque eu não precisei das cotas, mas tem que ter as cotas, que é uma reparação. E aí a gente consegue ver que o homem negro ganha menos com relação ao homem branco, e partindo do que está sempre aí na literatura dioturna, que se for uma mulher negra e trans, ela está à margem ainda da sociedade e ela vai ganhar bem menos. Então, nesse sentido, tem que ter políticas, né, e tem que ter essa correção, mas, como eu disse, não precisa de você ficar aguardando um mandamento, né, legal, infraconstitucional, um mandamento do Estado. Eu acho que isso tem que partir de diversos setores da sociedade. Também tenho que fazer justiça. Os movimentos, nós temos órgãos que independentemente de questão ideológica, têm contribuído, o Ministério Público, né, de toda a federação, as defensorias têm contribuído muito nesse sentido, mas ainda falta muito para a gente ter essa correção, essa reparação histórica. E como eu disse, sem conotação política, filosófica, ideológica, a gente teve um retrocesso nesses 4 anos, né? E já que a gente está falando, vamos colocar do ponto de vista de política criminal, né? Eu queria não deixar de mencionar a questão do crime da Marielle Franco. Não tem uma demora de uma investigação criminal por tanto tempo. Então a gente sabe que tem outros fatores que envolvem esse crime e que ele não chegou a um desfecho até hoje porque tem outros objetivos, tem coisa muito grande por trás de tudo isso. Então, nesse sentido, também tem que ter a correção, tem que ter a reparação, e no mercado de trabalho, como eu disse, né, o homem negro, a mulher negra ainda continua ganhando menos. Uma investigação criminal, ela não demora tanto tempo. Por quê? Porque você tem elementos para persecução penal, já faço aqui, não é a minha área, né, o direito penal,
eu sou de direito constitucional, mas a gente tem na literatura que outros crimes, né, já foram solucionados, e por que o crime da Marielle Franco não foi solucionado? Inclusive nós temos questionamento de organismos internacionais, né, por que há essa demora. Então, isso tudo a gente está dentro do que eu acabei de mencionar, a gente está dentro desse retrocesso, né, que a gente teve. Então, a gente teve um avanço muito grande em alguns direitos, em algumas políticas, mas infelizmente por esse discurso de ódio, né, essas fake news que se ficou nesse auto-engano, ou como, né, a gente tem esse livro brilhante desses dois professores de Harvard, né, Como as Democracias Morrem, a gente acabou tendo um retrocesso, e isso também a gente teve nesse grande estado norte-americano, nesses nossos vizinhos do norte, que, vamos dizer, como dizia lá, né, o Alexis de Tocqueville, né, a democracia na América, que era um exemplo para o mundo. Então, o caso Marielle simplesmente está dentro de todo esse retrocesso que nós estamos falando, né, e em detrimento, né, ou no caso, né, como agora, né, senador, do juiz Moro e do Dallagnol, que ali naquele momento, né, se partiu da legislação infraconstitucional ou de uma perseguição em detrimento da Constituição, que também nós fomos questionados, inclusive, por organismos internacionais nesse sentido. Antes de 2018, a gente estava... Não, eu vou até um pouco além. Até antes de 2014, 2016, que isso está na literatura não só pátria, como na reconhecimento também mundial, que de fato a gente sofreu um golpe, que está aí mais um racismo, mulher. Por que a Dilma, sem conotação, repito, política, ideológica, por que a Dilma sofreu o processo? E de fato ali foi um golpe, isso é retratado. Não é só a gente ver Democracia sob Vertigem, ou em Vertigem, né, que é esse documentário brilhante da Petra, e isso foi reconhecido também internacionalmente. Por quê? Porque nós tivemos a Dilma com um único pedido de impeachment, porque ela pedalou, né, então ela pedalou, não estamos falando aqui de corrupção, né, então foi porque ela tirou o dinheiro de uma pasta e colocou em outra. A Dilma sofreu um processo de impeachment e, né, e foi condenada. O Witzel, ele também sofreu um processo de impeachment, uma única denúncia, e foi condenado. Então, mais um fator também de discriminação. E, olha só, o Temer, que substituiu a Dilma, ele teve fatos muito mais graves com relação à sua gestão. Só para mencionar, ele ter recebido Joesley Batista lá no Planalto, e ele teve pedidos de impeachment e não sofreu o processo, né? O processo foi barrado, e nós tivemos ainda, né, o atual presidente com mais de 130 pedidos de impeachment e não houve, né, não houve apuração de nenhum. Então, olha só, não tem nenhuma denúncia com fundamento, então aqui nós estamos diante de novo, né, de uma discriminação, né, no caso a Dilma por ter sido mulher. Então volta de novo a questão do racismo, como diz o Silvio Almeida, é estrutural, ou como está lá na Bachelet, né, falando sobre a ONU, esse racismo é sistêmico. Então, olha só, mas eu volto aqui, mas quem não mandou processar? O parlamento. Então, lá atrás, né, nós tivemos o Rodrigo Garcia, que recebeu diversos pedidos de impeachment do atual presidente, não mandou processar nenhum, e o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que conseguiu a sua reeleição, e também não mandou processar. Então, aqui a gente, então, eu fico muito à vontade para falar que, de fato, nesse período a gente teve um retrocesso, já a partir de 2016, mas a gente tem que ver isso não com óbvio, né? Isso entristece a gente do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista dos avanços, né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, mas a gente tem que continuar, ainda bem que tem o papel da mídia, e
a gente vê que, né, ainda como você mencionou, né, uma figura, né, tão ilustre como né, pela sua representatividade, pela sua música, não só músico, né, o seu Jorge também é ator, né, e ainda sofrer o racismo. Então isso vem tudo nesse discurso de ódio, né, que uma parte da população brasileira acabou abraçando sem qualquer sem buscar a origem, né? Então buscando falsos messias, vamos dizer assim, falsos argumentos, né? E não trazendo a origem, porque se você, né, como eu disse aqui o caso do Sérgio Camargo, né, que deu origem a uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, nós temos um negro racista, então a gente chegou assim, então, a um cúmulo, né, esses últimos anos de retrocessos em todos os aspectos. Mas eu vejo que a gente tem um horizonte, né, pela frente. Como eu disse, né, a gente não tinha, até mesmo um negro está falando sobre racismo, isso também não era comum, né, a gente tinha algum branco falando sobre racismo, hoje, né, a gente tem um negro falando sobre racismo e eu fico muito feliz porque eu trago o livro da Djamila, trago o livro do Silvio Almeida, o livro do Adilson, né, o Tratado do Adilson, e a gente tem, como eu mencionei, a Conceição Evaristo. Só para não deixar de mencionar, o Racionais MC, a sua obra fez parte do vestibular da Unicamp. Nós temos o Emicida, o Criolo, que tem repercussão internacional. Entre outras personalidades da música, da literatura, né, personalidades negras, que hoje a gente então consegue fazer com que uma criança negra tenha, né, sabe que vai ter, né, como diz a Djamila, um lugar de fala, ou que vai ter a sua representatividade, ou que possa usar o seu cabelo crespo, né, sem ter medo de ter a sua cor, né, que hoje a gente consegue isso, mas ainda é tímido, ainda estamos caminhando em passos lentos, a gente precisa ter uma efetividade desses direitos ainda no âmbito, como eu disse, né, legislativo e no âmbito do executivo. Como eu disse, eu ainda não raro sou vítima, né, de preconceito, não de racismo, né, mas de um preconceito num determinado lugar ou em outro, mas ainda tem que ter uma proliferação legislativa nesse sentido. Eu acho que a partir das decisões do Supremo, a gente caminhou bem. Eu também sou muito crítico que a gente não pode deixar isso a cargo do Supremo, porque o Supremo são 5, 10, 11 ministros. Então, eu não sei qual é a composição do Supremo Tribunal Federal daqui a 20 anos. Então, pode ser que o Supremo Tribunal Federal, numa determinada decisão, não atenda, né, os direitos fundamentais, não atenda os direitos de minorias, como eu acabei de mencionar em todas essas decisões, foram decisões boas, relativas à união homoafetiva, na DPF 132, foi uma decisão muito boa na ADO 26, criminalização da homofobia, a DPF 186 com relação às ações afirmativas, entre outras ações, decisões muito boas, só que é esse atual Supremo. Então, daqui a 20 anos, eu não sei a composição, então o que a gente tem que ter, todos os movimentos, toda a sociedade como um todo, é cobrar dos nossos parlamentares uma atuação legislativa efetiva, porque nós elegemos deputados em todas as esferas, né, a partir da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados, né, que o nosso Congresso é bicameral, que estão os senadores e os deputados federais, para fazer legislações nesse sentido. Então, eu acho que tem legislações boas, tímidas ainda, né, a gente consegue se pautar por uma ação, né, vamos dizer assim, como a mídia convencionou dizer, e a literatura jurídica também, né, esse ativismo ou essa judicialização do Supremo, que ao meu ver ainda boa, né, que está no bojo ou dentro do neoconstitucionalismo, que alargou
justamente esse poder de decisão dos tribunais e das cortes constitucionais. Então, os tribunais vêm dando resposta, mas essa resposta, repito, como os 2 exemplos que eu mencionei, ou os 3, né, do ponto de vista racial, do ponto de vista da União, né, que isso é legislação infraconstitucional, ou a partir da Constituição Federal por emenda, união entre pessoas, é lei civil, criminalização é lei penal, isso quem faz é o parlamento. Então eu vou ficar mais seguro se o nosso parlamento, mesmo que não venha a legislação, mas que os deputados, né, promovam, né, ou proponham projetos de lei nesse sentido, e que se essas leis vierem serão bem-vindas. Eu acho que é uma segurança jurídica não só para as minorias, mas para a sociedade como um todo, porque, como eu acabei de dizer, porque as democracias morrem. Então a gente tem um avanço, né, muito grande de retrocesso que a gente tá vendo, né, em alguns países, ou, né, alguma dominação, né, como a gente está tendo na Rússia, Venezuela, entre outros estados que a gente vê que está tendo, Hungria, a gente vê que tem um retrocesso nesse sentido. Então a gente está tendo uma involução ou um retrocesso de alguns direitos fundamentais. Então é preciso que nós estejamos bem atentos, e isso é um papel da sociedade como um todo. A partir da globalização, que a globalização também tem a sua vertente ruim, não é? Que você traz, né, como a internet, você consegue trazer e trazer mais informações, você consegue trazer mais produtos, mas você também, a sociedade que está à margem, você continua deixando à margem. Então esse é um problema que a gente tem que analisar no seu conjunto. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que tem que ter, de fato, uma desconstrução, não ir por esse auto-engano, você buscar as fontes, buscar as origens. Então, como eu disse, não basta ser você brigar por políticas, né, que atenuem o racismo. Eu tenho que ser antirracista. Então, eu não tenho que, por mais que eu não gosto de um segmento, eu não gosto de um determinado líder, mas para eu gostar de um outro líder ou de um partido, eu tenho que buscar qual é a sua origem. Eu não posso ficar, como diz o Giannetti da Fonseca, num auto-engano. Então, eu não posso ficar na superficialidade, eu tenho que buscar um conceito, eu tenho que estar dentro de um grupo, ou como diz a Djamila, né? Eu tenho que, de fato, também ter o meu lugar de fala, né? Então eu preciso desconstruir algumas coisas, eu preciso estar num grupo e eu preciso buscar a origem. Por que que isso houve? Então tem que ter uma correção histórica nesse sentido. Então olha só, como eu disse no meu exemplo, muitas pessoas também quiseram me desconstituir ou desconstruir. Pelo fato de eu ser professor, de ser procurador e de ter ascendido na sociedade, muitos brancos falavam que eu não era negro, pela minha condição social. Então, assim, a gente também tem que desconstruir tudo isso, então, de não entrar também nesse auto-engano. Então, como se eu apagasse, né, um passado, então eu não posso apagar. Então, eu acho que esse processo de desconstrução da sociedade tem que começar como um todo. Então, a gente precisa ensinar sem ódio, sem o discurso de ódio. A gente precisa, então, acho que todo mundo, né, a sociedade brasileira está precisando sentar no divã e fazer uma reflexão sobre várias coisas e não ficar na superficialidade, né? Como eu disse, a internet ajuda muito, mas a gente tem que buscar, como a gente está fazendo aqui, buscar a origem, buscar os conceitos, mesmo que sejam, né, um conceito, né, que a gente está falando de racismo, mas que seja de um homem branco, né, mas a gente tem que buscar a origem, tem que buscar nos livros, tem que buscar na história. Eu acho que a partir dessa correção, a partir dessa perspectiva, a gente talvez consiga daqui a alguns anos um patamar melhor e a gente consiga de fato assentar as raízes para a democracia.
e colocar isso na sala de aula. Eu era um jovem na ditadura, a gente viveu isso, a Constituição de 88. Nós tivemos alunos, né, que foram perseguidos, como eu mencionei, o próprio Carlos Alberto Caó, né, da lei que a gente fez referência aqui, ele sofreu perseguição. Nós temos casos até hoje que não foram esclarecidos, professores na PUC morreram, na USP, né, casos que ocorreram na ditadura militar, de mortes que não foram esclarecidos até hoje. E hoje no Brasil a gente vê um retrocesso nesse sentido. Então a gente precisa buscar, né, na ciência, a gente precisa buscar na história, né, essas coisas que ocorreram para que a gente não caia nesse auto-engano. Essa data é sempre importantíssima, né, para os movimentos negros e, como eu disse, tem que ter essa correção histórica. Eu sou questionado na academia ou por alguns colegas, né, talvez pelo fato de eu não ter participado de cotas, mas alguns colegas das minhas duas profissões falam, mas já não houve uma correção? Até quando a gente precisa de cotas, de ações afirmativas? Aí eu falo, quantos anos de escravidão nós tivemos? Né, hoje ainda, quem ganha menos no mercado de trabalho? Né, vamos dar aqui um exemplo, quem são os professores negros na PUC? Eu posso falar, eu posso contar no direito, que sou eu, tem uma única professora negra, a professora Lucinéia Rosa dos Santos, o professor Clério e o professor Cláudio Gandra. Então, assim, professora negra na Faculdade de Direito da USP, Eunice Prudente. Qual foi o único ministro negro do Supremo Tribunal Federal? Joaquim Barbosa. Então, essa data é muito importante, tem que continuar. Então, a sociedade não é uma questão e eu estou falando aqui, eu consigo me colocar no lugar do outro. Tudo bem, isso é cristão, mas assim, o que a gente tem que ter tem que ter essa correção. Então, quando você, só de você pensar que na escravidão, o negro ficou à margem da sociedade, o negro e a negra, né, para ir para a prostituição, ou para você não ter um lugar, e você ter que ir para o crime, ou você ainda continuar sem os bens da vida, então tem que ter, e essa data é muito importante, está dentro de todo esse espectro que nós acabamos de mencionar, e a correção permanece. Então tem que ter ação afirmativa, vamos dizer assim, quantos anos os nossos ancestrais teve escravidão por quantos anos? O processo de colonização dos estados europeus, né? Vamos ver como que foi. Falar aqui de Mandela, que no seu país de origem ficou preso e tinha um apartheid, né? E ficou 27 anos preso. Então, tem que ter essa correção. Então, a data é importante e essa correção vai persistir por muitos anos para que a gente realmente traga, né, uma efetiva, vamos dizer assim, democracia racial nesse sentido.